feitos com lápis de cor, e aí é uma xerox colorida, onde essa figura da borboleta, vemos aqui numa repetição regular, gerando já um padrão. Ela se repete de forma idêntica. Um outro exemplo, ainda de uma borboleta, só que numa dimensão menor, né? Mas também um padrão regular de estudo da forma. A mesma... Tá, vai mostrar aqui mais perto a imagem. Não difere muito do primeiro exemplo, embora os tamanhos sejam diferentes. Mas diz respeito também a esse estudo da forma regular. Agora temos aqui um exemplo onde esse desenho da borboleta, ele vai variando a direção, né, invertida a ordem, e aqui, já usado de modo irregular, você tem pequenas borboletas, espaços vazados e o desenho original se repetindo também alternado. É um exemplo da estrutura irregular. Um outro exemplo, de uma outra forma desses estudos que foram mostrados anteriormente, é até a deformação, né, com o uso do computador, onde você secciona partes da figura, você achata, você alonga, e aí também vai gerando um resultado irregular. Vou mostrar um ainda feito aqui em preto e branco, usando uma canetinha aqui de ponta fina. São vários módulos, né, com estudos de formas variadas. Algumas lembrando quase que uma textura. E a partir desses estudos, no caso aqui foram várias selecionadas, e vão ilustrar também essa repetição regular. Nós temos aí um primeiro exemplo, e a gente pode visualizar o resultado em forma de um padrão, que aquela forma ela vai... Esse também foi feito no computador, né, juntando-se uma a outra. Com o resultado final, a gente tem um padrão visual. Uma nova forma. Mais outra mais. Essas foram feitas em preto e branco, todas. Nesses estudos a gente não vê ainda aplicação de modo irregular. Todas são regulares. A mesma forma se repete em dimensão, direção, cor e texturas. É importante frisar que todos esses estudos são trabalhos dos alunos do curso presencial. E que, assim, é até interessante que tanto no curso presencial como à distância a gente está trabalhando esse mesmo conteúdo, né? Coincidiu. Bem, aqui tem um outro exemplo ainda. Esse exemplo, ele está com a impressão, foi feita a partir de um birô. É uma maçã. Eu sei que vocês não vão estar visualizando muito bem, até porque a impressão não ficou tão perfeita, mas o desenho original foi um desenho feito com lápis de cor pelo aluno, e ele introduziu um fundo com essa repetição regular da forma, que seria uma maçã mordida,
Na verdade, ela é no sentido vertical. Isso. O desenho aí é o A3, mas no sentido vertical. Então, basicamente, são trabalhos, exemplos de trabalhos de como vocês vão estar resolvendo esses exercícios, essas atividades agora dessa unidade 3. Vocês vão estar trabalhando ainda com contraste, com concentração, mas que aí os textos adicionais que vão estar sendo disponibilizados na plataforma vão ajudá-los a desenvolver. Eu espero que esses exemplos vocês possam ter visualizado bem e que sirvam também para ilustrar um pouco mais os nossos próximos trabalhos. Eu vou pedir que vocês se reúnam aí com os tutores, né, que tirem dúvidas ou façam perguntas ou aquilo que interessa a vocês nesse momento saberem, né. Daqui a pouquinho a gente vai estar respondendo, nós vamos dar um pequeno intervalo e aí eu volto para poder esclarecer todas essas questões para todos vocês. De qualquer forma, já agradeço de antemão. Bom, boa noite, eu sou Vanessa, eu sou tutora à distância do Polo de Venda Nova do Migrante e estou aqui hoje auxiliando a professora Betina. Eu vou fazer as perguntas que vocês estão fazendo daí via MSN e ela vai responder essas perguntas. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, se as atividades de estudo e forma podem ser com formas geométricas também, tanto nas formas repetitivas quanto na trama variada. É a pergunta de Maria Regina de Iuna. Podem ser geométricas, figurativas, abstratas. Podem ser. Vocês vão primeiro desenvolver, no mínimo, uns 10 estudos dessas formas, vão selecionar uma para que ela seja feita de modo regular e depois vocês podem trabalhar até com mais de uma na trama variada, né? Na forma irregular. Podem trabalhar 2 ou até mais. A trama variada permite vários usos da forma ou das formas. Outra pergunta é do André de Vila Velha, do Paulo de Vila Velha. Os alunos com mais experiência em programas de editores de imagens, como o Corel, se eles podem usar esse programa e outros editores de imagem para fazer os trabalhos. Podem sim. Alguns estudos, dependendo da natureza do material que vocês forem utilizar, se for lápis de cor, por exemplo, vocês não vão ter como repetir 10, 12 formas de modo idêntico muitas vezes. Então, nesse caso, vocês podem escanear a imagem e usar qualquer programa de desenho para que vocês façam essa repetição, sem problema nenhum. Pode ser usado esses recursos também. E deve, né? A tutora de Una comenta também sobre a imagem que tem no livro que parece um mosaico, que é a imagem de repetição, não é isso? A atividade de repetição. Bem, se for no livro texto, ali é uma estrutura onde vocês teriam o exemplo da trama a ser trabalhada. Mas ela vai ser preenchida, ela vai ser executada com as formas que vocês criarem. Na página aqui do livro texto, se for o exemplo só um minuto aqui.